Aqui pelo Facebook, Anderson Nogueira Bispo. Quero dar boas-vindas às nossas fanpage também, Bispo Anderson Nogueira, e o nosso canal do YouTube. Nós temos a alegria de estar construindo um legado, um trabalho sério no canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Se você ainda não se inscreveu, por favor, vá lá no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouco vamos orar a Deus. Nós temos aí uma lista de oração, diversos pedidos, famílias, pessoas que contam com as nossas orações diárias. Assim o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Éfeso que nós devemos orar por todos os santos, orar uns pelos outros, orações e súplicas, com ações de graças, e pela liderança espiritual, porque ele diz também por mim, para que me seja dada a autoridade, a intrepidez, a coragem no abrir da minha boca, como me cumpre fazê-lo. Como você sabe, muitas forças contrárias tentam intimidar o pregador, intimidar o evangelho, não pregue a palavra, para que ele não mostre a verdade de Deus, porque só a verdade liberta, só a verdade cura, só a verdade salva, só a verdade doente. Então, para que estejamos sempre cobertos pela oração dos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Então já daqui a pouco, vamos orar a Deus pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Pois bem, agora vamos à palavra. Nós assumimos as sextas-feiras na live de oração e Pejiques, pequeno grupo de integração e crescimento, às 7h30 da noite, por essas mídias sociais. Assumimos aqui o compromisso, a busca de percorrer todo o mover da oração na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Há pessoas orando a Deus, pessoas tendo visões, sonhos, revelação, ouvindo a voz de Deus, vendo a manifestação de Deus, tendo respostas de oração, sejam eles discípulos, sejam profetas, sejam apóstolos, sejam a igreja, a congregação, sejam missionários. Nós temos diversas pessoas com as quais Deus comunica, Deus fala, Deus responde orações. E nós queremos buscar todo este mover da oração para que tenhamos o nosso ministério estribado sobre a palavra de Deus, sobre o ministério de oração e também o ministério de louvor, pelo qual oramos a Deus para que Deus levante ministros de louvor em nosso ministério, levante músicos na casa do Pai. Nós temos orado incessantemente por isso. Esse é o momento, essa é a hora. Nós precisamos criar um ministério de louvor na igreja. Estamos diante de um grande desafio que o Senhor vai estar colocando em nossas mãos na igreja de Itaipu. Então precisamos já agora começar a construir um relacionamento, uma equipe de louvor, para que tenhamos um grande trabalho. Eu creio no milagre, eu creio na provisão. Pois bem, vamos lá, amados. 7h35, sem mais delongas. Vamos falar hoje sobre um rei, um piedoso rei, cuja oração foi ouvida. Ações de graças na oração pelo grande livramento e salvação. Estamos falando do rei Ezequias. Está lá registrado o Salmo 116, faz parte de um conjunto de salmos, Halel, aleluia, de louvor, de gratidão. E aqui o Salmo 116, que mostra ali o valor de uma comunidade dando ações de graças. Mas o Salmo 116, ele é um salmo, está dentro desses conjunto de salmos, mas é um ponto fora da curva, porque é um salmo individual.
alguém que individualmente agradece a Deus por um milagre. E ele é reputado, esse salmista, ao rei Ezequias. Isso nos mostra que toda a comunidade é formada de indivíduos que são transformados, indivíduos que têm uma vida com Deus, indivíduos que têm testemunho a dar. Por isso, um salmo individual no meio de um conjunto de salmos coletivo. Amém? Vamos lá, ovelha amada. Salmo 116, versículos 1 e 2. Vamos fazer a leitura desse texto. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Oh, Deus seja louvado, que esse testemunho deste grande rei impacte a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Pai eterno e amado, abrimos a Tua santa palavra nesta hora com o intuito de crescer em Cristo Jesus, de crescer no conhecimento, na palavra, crescer na intimidade contigo, crescer, meu Pai, de uma forma profunda na vida espiritual, com robustez, com saúde espiritual, conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. Queremos, Pai, estabelecer uma vida em oração sobre a Tua palavra e assim ter uma vida pujante de Deus, ter uma vida transbordante de Deus. Queremos transbordar com ações de graças. Queremos entender, Pai, todo o mover do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua mão, mover que livra, mover que salva, mover que responde oração, mover que mostra direções, caminhos. Queremos aprender tudo isto e hoje no testemunho do rei Ezequias. Fala-nos, Pai, é o nosso pedido e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Igreja de Cristo, santos amados de Deus, aqui pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. O Salmo 116 é atribuído a Ezequias, um piedoso rei de Judá, que enfrentou dois graves problemas ao mesmo tempo. Ele foi atacado pelo rei da Síria, que já havia destruído o reino do norte. Você se recorda que aqui Israel estava dividido em dois reinos: o reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, cuja capital, reino de Judá, sul, cuja capital era Jerusalém. Então, ele enfrentava Ezequias, rei de Judá, dois problemas. Ele era atacado pelo rei da Síria, que já havia destruído o reinado de Israel, com a capital em Samaria, reino do norte, e também enfrentava uma enfermidade mortal. Você sabe que tempestades na vida são imprevisíveis. Ninguém coloca lá na agenda: segunda-feira vai vir uma tempestade, um problema gigante, segunda-feira vou ser assaltado, vão levar o telefone, vou bater com o carro, sabe? Ninguém imagina esse tipo de coisa. Ninguém coloca essas coisas na agenda. Elas são imprevisíveis. E aqui nós temos um rei piedoso, um homem temente a Deus, um homem que, diga-se de passagem, não teve exemplo dentro de casa. Ele era filho do rei Acaz, um homem ímpio, um homem que não temia Deus, vivia num tempo em que não havia temor do Senhor, mas este homem era um ponto fora da curva. Ele decidiu honrar a Deus, ele decidiu celebrar o Senhor, ele convocou o povo para a Páscoa
para celebrar a Deus, celebrar o Deus de Israel, o único. Então, apesar disso tudo, ele enfrenta dois graves problemas. O que, aos olhos de alguém que está ouvindo agora, diz: pastor, eu tenho servido a Deus, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho buscado fazer a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. Mas, pastor, um problema. Pastor, tem aqui um diagnóstico. Pastor, o problema é judicial. Ou então, a porta de emprego se fechou. Pastor, eu estou com uma dívida terrível, uma bola de neve. Não estou conseguindo me livrar dessa bola de neve. Todo mês a bola de neve volta lá. Eu sei como é que é isso, é um problema. Mas eu quero lhe dizer, amado, que Deus está ouvindo as nossas orações. Vamos caminhar. Deus tem coisas para falar para você. Há casos na vida que são tragédias anunciadas. Você já ouviu esse ditado? Isso daí é uma tragédia anunciada. Definitivamente esse não foi bem o caso de Ezequias. Apesar que Ezequias anteriormente já havia negado participação com a Assíria, parceria, então já estava lá na mira, mas esse homem, como falei, era fiel a Deus. Então não era uma tragédia anunciada de alguém que decide deliberadamente viver em pecado, deliberadamente viver em desobediência. E se você está me ouvindo e está deliberadamente em pecado, deliberadamente em adultério, deliberadamente com uma vida fora da vontade de Deus, e porventura você está colhendo aí problemas, tempestades, você na verdade está colhendo o que você está plantando. Então é uma tragédia anunciada. A oração para você tem que ser diferente. É para que você seja liberto, para que você busque a palavra, para que você tenha comunhão com Deus, não é verdade? Para que você não seja crente girafa, pé na igreja, cabeça no mundo, para que você não seja crente celular velho, que sempre dá defeito, ou então vive chiando, não é verdade? Então é um caso diferente. Aqui não é tragédia anunciada, aqui é uma fatalidade. Eu sei que muitos me ouvem que já passaram fatalidade na vida e sabem a importância desta palavra, e todos que me ouvem sabem que tragédias acontecem com todo mundo. Agora estava lá os bilionários na cápsula, fazendo um tour mórbido em busca do Titanic. Você veja uma coisa absurda, sem os parâmetros devidos, sem a segurança. Você sabe, os caras foram lá com o espírito aventureiro e simplesmente em milésimo de segundo, antes que o corpo mesmo sentisse, explodiu todo mundo. Se foram para a glória, estão bem, se tinham Cristo. Se não, terão a eternidade toda agora com choro e ranger de dentes. Essa é a verdade. Então, ovelhinha, se você está vivendo aí fatalidades, você está vivendo aí e sabe que sempre vivemos um país complicado e notícias difíceis e coisas podem acontecer. Então você sabe a importância de ter Deus como base, como fundamento da vida, como rocha da nossa salvação. Então o caso é que o exército da Síria sitiou Jerusalém, o comandante deu ordens expressas a Ezequias para se render e disse que Deus não poderia salvá-lo. O rei lá mandou um mensageiro chamado Rabsaque e falou: vá lá e diz para ele que o Deus dele não vai salvá-lo, e diga lá na língua do povo, para que todos entendam que não adianta Ezequias enganá-los, dizendo que Deus vai salvá-los, que Deus não vai salvar ninguém. Esse era o tom ameaçador dos inimigos, era o tom agressivo, intimidador. Amado, a intimidação é uma arma maligna, a intimidação é uma arma diabólica.
Uma pessoa que aceita a intimidação, ela fica paralisada. Uma pessoa que aceita a voz intimidadora do inimigo, ela não faz nada na vida. Ela fica parada, olhando para o vento, olhando para a tempestade. Ela fica absolutamente dominada, não avança, não faz um curso, não faz uma faculdade, não entra num relacionamento porque tem medo de sofrer, não busca oportunidades porque sempre acha que é areia demais para o seu caminhão, você sabe, tem medo de falar, tem medo de evangelizar, tem medo de levar não. Amado, todos os dias que você sai, o não você já tem, você vai em busca do sim. E Deus é fiel, porque em Cristo Jesus, nele, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim também, porquanto por ele é o amém. Não aceite a intimidação. Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo nem de intimidação. O cristão tem um espírito de poder. O cristão tem um espírito de poder. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, diz Apocalipse. Mesmo em face do apedrejamento, Estevão estava lá corajosamente exortando. Então não aceite a intimidação por parte de ninguém nesse mundo. Depois, como se não bastasse o cerco de Senaqueribe, o poderoso exército inimigo, como se não bastasse isso, Ezequias adoeceu mortalmente. E o profeta Isaías foi enviado para lhe dar um recado: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Que notícia, amado! Que coisa! Um profeta de Deus, Isaías, chegou diante dele com uma voz de Deus para ele. Deus disse que você vai morrer. Põe em ordem a tua casa. Que situação, amado! Mas diz que este homem virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo e orou com fé. E clamou ao Senhor. E olha lá a oração dele registrada em 2 Reis 20. Venha comigo aí, se você tem a sua Bíblia. 2 Reis 20, 1-7. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Olha, amado, esse homem falou assim: Deus, eu quero que o Senhor se lembre, eu te peço que o Senhor se lembre, que eu andei diante de ti, eu fui fiel, eu tinha um coração íntegro, eu fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou muitíssimo. Amado, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta a Ezequias e lhe disse: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Amado, Deus vê as tuas lágrimas. Deus vê as tuas lágrimas. Tem gente aí que demoniza o choro. Não precisa chorar, Deus não ouve choro, é fé. Amado, às vezes o choro é uma expressão genuína de um coração diante de Deus. A Bíblia diz que Deus viu a oração de fé e viu as lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Louvado seja o Senhor. Olha como diz o Espírito do Salmo 116. Aleluia!
Socorro, Deus, louvado seja o nome do Altíssimo, Deus que faz todas as coisas. Então, amado, as palavras de Ezequias na oração mostram que ele tinha medo de morrer naquele momento. Ele tinha medo de morrer naquele momento. Depois nós vamos ver o Salmo 116, você vai perceber isso também pela leitura. Por que, amado? O que ele tinha? Ele temia morrer naquele momento, por duas razões. Primeiro, a casa dele não estava em ordem. O profeta disse: põe em ordem a tua casa. Amado, uma pessoa que não tem a casa em ordem, ela não está pronta para morrer. É um líder que ainda não tem a sua casa em ordem, não tem um sucessor, não tem um herdeiro, não é a hora de morrer. Ele teme a morte. É um líder que tem, é uma pessoa que tem aí a sua casa desboroada, seus filhos distantes do caminho do Senhor, um casamento esboroado, um casamento sem um relacionamento saudável, uma família desconjuntada, uma família, você sabe, destruída. Amado, você que está me ouvindo, invista na tua família, invista na tua casa, invista nos teus, invista em oração, invista em bom testemunho. Você não pode ser uma pessoa na igreja e dentro de casa virar um demônio. Isso é falta de integridade. Você precisa dar um bom testemunho na tua casa, orar pela tua família, para que eles sejam salvos em nome de Jesus. E ele tinha o desejo de viver a fim de terminar a reforma que ele empreendeu. Ezequias começou uma grande reforma na vida espiritual daquele povo. Ele destruiu os postes ídolos, os altos, ele tirou a idolatria, que era pecado mortal e continua sendo, sabe? Ele tirou tudo que não era de Deus, e ele precisava continuar aquela reforma, ele precisava continuar a reforma da casa de Deus, das coisas de Deus. Ele tinha uma obra a construir, um legado para deixar, por isso ele temia morrer. Então ele orou a Deus, ele pediu que fosse poupado, e Deus respondeu favoravelmente a sua oração. Agora, uma nota que é digna de fazer: observe que os recursos naturais que o Senhor usou para curá-lo, uma pasta de figos, não é para ninguém sair comprando figos agora aí, figo ungido, pelo amor de Deus, nós somos uma igreja séria, mas eu quero lhe dizer que ele usou um recurso natural, ou seja, amado, você que é cristão não pode negligenciar os recursos naturais que temos à disposição. Eu sou crente, então eu não vou ao médico. Eu sou crente, então eu não vou fazer exames. Eu sou crente, então eu não tomo remédio. Eu sou crente, então... Você sabe? Não, amado, isso não é ser crente. Pelo contrário, ser cristão é fazer aquilo que está dentro da sua responsabilidade, da sua possibilidade, e fazê-lo com fé. Olha, eu vou tomar aqui esse remedinho com fé. Em nome de Jesus vou ser curado pelas chagas de Cristo. Eu vou lá fazer aquele exame com fé. Em nome de Jesus. Haja o que houver. Resultado que der, Deus está no controle e eu vou ser curado. Em nome de Jesus. Seja, está na mão de Deus. Ou seja, amado, você faz o que você tem a obrigação de fazer. Então Deus ouviu favoravelmente. Agora nesse Salmo 116, que é um salmo de ações de graças atribuído exatamente a Ezequias pelo livramento da Senaqueribe, rei da Síria, e livramento da doença mortal, ele está louvando a Deus por esse livramento. Salmo de ações de graças, ele dá um testemunho. Amado, Deus livra espiritualmente, Deus livra emocionalmente, Deus livra de forma moral. Você vai ver isto lá. Então Ezequias vive circunstâncias medonhas. Ele está encurralado. As armadilhas têm o propósito de levá-lo à morte. Ele caiu em tristeza, ele caiu em tribulação. Porém, do fundo do poço, este piedoso rei clama a Deus.
Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Eu andei piedosamente, tive interesse de coração, fui fiel à tua causa. Deus, lembra-te, Senhor. Amado, Paulo fala sobre ter crédito com Deus. Aos Filipenses, quando você é fiel, nesse texto de Filipenses especificamente, ele está falando inclusive sobre finanças. Honrar os desafios da casa de Deus financeiramente. Ele fala, não que eu procure o donativo, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ezequias tinha crédito com Deus. Paulo ensinava a igreja a ter crédito com Deus. Esse crédito foi ouvido na hora da angústia de Ezequias. Olha, amado, eu vou abrir o meu coração. Eu tenho pedido a Deus um milagre, porque eu preciso, em nome de Jesus, construir um ministério de louvor em nossa igreja. Constituir um ministério de louvor em nossa igreja. Nós precisamos ter algumas pessoas conosco à disposição da igreja. Pessoas que a igreja honre a sua vida, a ajuda de custo, o que nós pudermos fazer para constituir um ministério de louvor na igreja pujante. Esse é um desafio que nós precisamos para ontem, porque já já nós teremos mais uma igreja e nós precisamos ter um ministério de louvor pujante. Não podemos ter a apresentação que nós temos tido hoje. E eu peço a Deus que o Senhor abra portas de forma milagrosa sobre as ovelhas da igreja, para que a igreja tenha recursos e o pastor da igreja tenha o direito de administrar esses recursos e poder fazer a obra do Senhor, como o Senhor me incumbiu de fazer. Eu tenho orado a Deus. Então, amado, comece a orar a Deus nesse sentido, comece a pedir a Deus essas condições. Deus vai te dar condições para isso, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Então, ele clamou a Deus do fundo do poço, este piedoso rei, e Deus ouviu a oração. Então, quando as circunstâncias são angustiantes, ouça, quando as circunstâncias são angustiantes, a única direção é olhar para cima, é olhar para Deus. Há momentos na vida que os recursos humanos se esgotam. Nessas horas, precisamos olhar para Deus e clamar a Deus. Aqui, Ezequias não tinha recursos, não tinha condições. Ele estava com uma enfermidade mortal, estava diante do rei Senaqueribe, que havia devastado todo mundo. Ele não tinha chance nenhuma. E então ele olha para Deus. No versículo 3 e 4 diz: laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Olha, quando nós olhamos para Deus, nós descobrimos o caráter justo e misericordioso de Deus. Mesmo estando nocauteados pelas crises da vida, Deus pode nos colocar de pé novamente. Amado, aqui Ezequias levou 2 nocaute, rei Senaqueribe e a doença mortal. Ele estava nocauteado, ele não tinha para onde correr, ele estava no fundo do poço. Ele está dizendo que havia caído em tristeza e tribulação, mas então ele clamou a Deus, ó Santo. Ele viu o caráter justo e misericordioso de Deus. Ao olhar e clamar para Deus, nós abrimos caminho para nos apropriarmos da obra de Deus. Ou seja, eu chamo à existência o que não existe, mas pela fé já existe. Pela fé já é nosso. Pela fé é nosso direito. Eu chamo à existência, eu abro caminho para me apropriar. Amado, é preciso tomar posse do livramento divino. Toma posse nesta noite do teu livramento. Toma posse nesta noite da tua cura. Toma posse nesta noite da porta que se abra. Toma posse nesta noite
que os recursos vão chegar às tuas mãos. Eu tomo posse em nome de Jesus. Estes recursos chegarão à nossa igreja, eu creio. Eu tomo posse de um ministério de louvor pujante nesta igreja. Tomo posse de um ministério de tecnologia e informação pujante nesta igreja, com pessoas sérias, pessoas responsáveis. Eu tomo posse, em nome de Jesus. Amado, versículos 5 a 7 diz assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Louvado seja o Senhor. Então, quando você estiver diante de questões angustiantes, amado, olhe para o caráter justo e misericordioso de Deus e clame ao Senhor com fé. Quando estiveres diante de circunstâncias angustiantes, creia que vais experimentar um poderoso livramento de Deus. Versículo 8: eu recebo, profetizo, declaro: pois livraste da morte a minha alma, livraste das lágrimas os meus olhos e livraste da queda os meus pés. Foi um tríplice livramento que Ezequias recebeu. Primeiro foi o livramento espiritual. Deus livrou a sua alma da morte. Amado, o maior cativeiro que existe é o cativeiro espiritual. É a prisão do pecado. Porque, amado, a prisão espiritual encerra o homem sob o poder das trevas. Encerra o homem sob as algemas do pecado. Encerra o homem debaixo do pecado. E o salário do pecado é a morte. A pior prisão que existe é espiritual. Deus livrou a sua alma da morte. Livrou os seus olhos das lágrimas. Esse foi o livramento emocional. Ouça, como consequência do primeiro pecado, da primeira prisão que é espiritual, que vem pelo pecado, a prisão do pecado, o pecado é a maior causa do sofrimento humano. Ouça, todos os males que existem no mundo, fome, doenças, problemas, guerras, você sabe, são medonhos, acidentes, coisas terríveis, você sabe, tudo isso é medonho, é terrível, ok? Mas essas coisas não afastam diretamente o homem de Deus. O que afasta o homem de Deus é o pecado consumado. O pecado consumado é o que pode afastar o homem de Deus, tanto no tempo presente quanto na eternidade. É o pior dos males. Ele é uma prisão espiritual e é a maior causa de sofrimento. É por causa do pecado que chega a consequência de haver fome no mundo. É por causa do pecado que chega a consequência de haverem guerras no mundo. É por causa do pecado que vem a consequência de haver adultério, morte, sofrimento. Então é o pecado a razão última do sofrimento emocional. E também Deus livrou os seus pés da queda. Esse é o livramento moral. Olha, nenhum de nós consegue viver em santidade a menos que Deus nos sustente para isso. A menos que o sustento venha do próprio Deus. Sem a assistência da graça de Deus, todos nós estaríamos na lama. Por isso que Paulo disse: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Pela graça sou o que sou. É a graça de Deus que nos dá condições de nos mantermos em santidade. Ou seja, portanto, devemos reconhecer que na carne somos fracos e vulneráveis. Ou Deus nos segura pela mão, ou nós iremos perecer. Então, amado, segura firme nas mãos de Deus pela oração. Isaías, o profeta, capítulo 41, Isaías 41, 10, 13, depois 17, diz assim a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento
com a minha destra fiel. Versículo 13: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Versículo 17 a 20: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há. A sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e as terras secas em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem juntamente e entendam, que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel que o criou. Aleluia! Então, amado, dependa de Deus, dependa da graça de Deus, dependa da sustentação que vem de Deus, dependa das mãos do Senhor e dependa em oração, amado. Em nome de Jesus, Ele vai te livrar da queda, Ele vai te livrar os pés da queda para a glória do Senhor. Então, eu termino dizendo que foi a atitude de Ezequias de ser um homem piedoso, fiel, íntegro de coração, que buscava honrar a Deus e teve uma atitude de oração, de buscar no Senhor o refúgio. Foi a atitude de Ezequias que impediu a tragédia da invasão da Assíria em Jerusalém. Quando o povo é levado a ouvir a Deus, o povo é poupado da chibata. Se você ouve a Deus, você é livre, amado. Os que me ouvem habitarão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Agora, quem não escuta a voz da graça, ouvirá o estalido do chicote. É a realidade da vida. A pessoa não ouve a graça de Deus, continua no seu caminho desenfreado do pecado, num coração duro, vai colher os frutos na sua vida. Então, depois desses livramentos de Deus, Ezequias assume 3 compromissos com o Senhor. Veja lá, versículos 1, 2 e 9. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Primeiro ele disse que ama o Senhor, que vai invocar o Senhor enquanto viver. E versículo 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então, ele assume o compromisso de amar a Deus. Houve um reavivamento de amor a Deus no seu coração e nas suas atitudes. Amar não é só um sentimento, amar é com as atitudes, ovelhinhas amadas. Ele assume o compromisso de buscar a face de Deus enquanto viver. Ou seja, o Deus que nos socorre na aflição, no dia da angústia, também deve ser o deleite do nosso coração nos tempos de bonança da vida. Ou Deus só é o teu Deus quando você está passando por problemas. Nos momentos de bonança também é momento de Deus ser o deleite da vida. E o compromisso de andar na presença de Deus. Ou seja, ele dispôs-se a andar com Deus, mesmo no tempo em que todos os demais viviam em decadência espiritual. Enquanto seus irmãos do norte estavam sendo vendidos ao pecado e sofrendo as consequências, ele estava buscando a Deus, não abriu mão da sua santidade, da sua identidade espiritual. Por isso, versículos 12 a 14, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, amado, esta é a hora de você buscar, honrar a Deus. Esta é a hora de você viver em louvores ao Senhor. Esta é a hora de você assumir compromissos com Deus. Esta é a hora de você honrar ao Senhor. Certamente, ovelhinha amada, Deus ouvirá a voz do teu clamor. Haverá livramento, haverá sinal, haverá livramento espiritual, haverá livramento emocional, haverá livramento moral. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor.
São 8h10. Vamos agora orar a Deus. Eu peço que todos estejam conectados comigo nessa hora, no mesmo espírito, na mesma voz. Vamos orar. Se você tem pedidos de oração, escreva seus pedidos de oração no chat e vamos clamar ao Senhor. Estamos orando pela vida da Isabela, que está internada, em nome de Jesus. Surgiu lá uma luz no fim do túnel, lá para tratamento, que em nome de Jesus seja lá a solução, milagre para a sua vida. A Bianca Pires, que está investigando um câncer de mama. Esses são os 2 nomes que entraram agora na lista. Nós estamos orando por essas pessoas. Afora temos uma lista grande de pessoas que temos clamado pela vida delas diariamente e aqui semanalmente. Então está aí, pegue a sua lista se você a tem. Se você não tem, me passe uma mensagem, eu vou lhe encaminhar o arquivo em PDF em nome de Jesus. Ore agora, amado. Vamos lá. Agora é hora de orar, agora é hora de clamar, agora é hora de você abrir a tua voz em concordância junto com a oração que aqui estou fazendo. Vamos lá, todos no mesmo espírito, na mesma voz, na mesma fé. Vamos crer que Deus ouve, Deus responde, Deus faz uma obra grandiosa. Ele livra, Ele salva, Ele cura. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, Pai de misericórdia, Pai bondoso, Pai santo, Pai justo, Pai misericordioso. Estamos diante do caráter justo e misericordioso de Deus, Pai. Estamos diante do Deus que se compraz em livrar. Estamos diante de um Deus que permite seu Filho dizer: lembra-te, Senhor, lembra-te, Pai. Senhor, é óbvio, é claro que o Senhor tem todas as coisas diante de ti. O dia da criação, quando formaste Adão e Eva, é como se fosse o dia de ontem para o Senhor. O último dia da parousia, da segunda vinda de Cristo e da inauguração do dia eterno, é como olhar para o dia de amanhã. O Senhor tem todas as coisas diante dos teus olhos, mas no relacionamento com a sua criatura, que a criatura é finita, somos nós, somos finitos, Pai. O Senhor permite que usemos essa linguagem com o Senhor, para que o Senhor se manifeste em nossa vida. Por isso o rei Ezequias disse na oração: lembra-te, Senhor, que tenho sido fiel, andado com inteireza de coração, buscado os teus caminhos e feito a tua vontade. E assim diz que Deus, antes que Isaías chegasse lá na parte central do pátio, antes que ele se afastasse, Deus disse: Isaías, volte lá e diga para o meu servo que eu ouvi a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus bendito e adorado. Pai, há alguns teólogos que questionam se essa tenha sido ou não a melhor oração de Ezequias, ter pedido mais vida, mais tempo de vida, porque quando olhamos depois a história de Ezequias, vemos que ele teve um filho chamado Manassés, e que foi um dos piores reis de Judá, apesar de depois, no final da vida, Manassés ter se arrependido. Entretanto, Pai, quando analisamos bem, paramos para pensar, tu tinhas uma promessa feita a Davi, que sempre haveria alguém a se sentar no trono de Davi, da descendência de Davi. E até aquele momento Ezequias não tinha filhos. Por isso Deus disse: põe a tua casa em ordem. Ele não tinha filhos. Se ele morresse naquele momento sem descendência, a promessa de Deus não se cumpriria. A promessa de Deus ficaria em vão. E se ele não tivesse filhos, ainda que Manassés foi um filho ruim, depois veio Josias. E Josias foi um dos melhores reis de Judá. Restaurou o culto ao Senhor, restaurou a adoração a Deus. Foi um grande rei para a glória do nome do Senhor. Está na genealogia de Cristo Jesus. Honrou a casa de Davi, e Deus cumpriu a promessa de que sempre haveria um rei. Logo,
Deus respondeu a oração favoravelmente, porque era a vontade de Deus que assim fosse. Era a vontade de Deus que assim fosse. Até porque se não fosse a vontade de Deus que Ezequias tivesse a resposta favorável, Deus não responderia favoravelmente a oração. Logo, ó Pai, aprendemos com o testemunho de Ezequias que vale a pena sempre orar a Deus, vale a pena sempre apelar para o caráter justo e misericordioso de Deus, vale sempre a pena apelar para a bondade e a misericórdia do Senhor, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é soberano e Deus é fiel. Então ali foi uma resposta maravilhosa. Aquele homem disse: lembra-te, Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho andado com inteireza de coração, eu tenho buscado honrar os teus planos e os teus caminhos, tenho vivido para a tua obra. Lembra-te, Senhor. E diz que ele teve vitória, vitória sobre a doença e vitória sobre o rei Senaqueribe, sobre a Síria e sobre as ameaças de Rabsaque. Todos os males caíram por terra, todos os males foram jogados por terra. Então, Senhor, quando somos assolados por crises imprevisíveis, quando estamos diante de tribulação e angústia, quando estamos diante de situações inadministráveis, impossíveis, intransponíveis aos nossos olhos, podemos olhar para Deus. Quando aparentemente não há saída, podemos olhar para Deus, podemos buscar no Senhor, sim, Pai, a sua resposta. Podemos buscar no Senhor da sua benevolência, podemos buscar no Senhor o milagre, podemos buscar no Senhor a resposta certa, podemos buscar no Senhor aquilo que Ele tem preparado para nós, podemos buscar no Senhor o livramento espiritual, o livramento emocional e o livramento moral. Oh Pai, o versículo 8 diz que Tu livraste a sua alma da morte, os seus olhos das lágrimas e os seus pés da queda. Foi o livramento espiritual, emocional e moral. Pai, só podemos ter liberdade espiritual se tivermos Jesus na vida. Porque a Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, a verdade liberta, verdadeiramente somos livres. Sim, Pai, é em Cristo Jesus. E uma vez que somos libertos em Cristo Jesus, devemos não mais nos colocar sob jugo de escravidão, devemos não mais permitir viver pecando deliberadamente, precisamos não mais permitir viver-nos distanciando-nos dos caminhos do Senhor. E isso, Pai, só é possível quando dependemos de Deus. É o livramento moral, é o terceiro livramento. O livramento moral é a santidade, que dependemos de Deus para sermos santos em nossas práticas. No Espírito, Ele já até nos vê glorificados. É uma obra do Espírito, mas no tempo, hoje, presente, no dia a dia, que temos carne e osso, somos suscetíveis ao pecado, precisamos da graça de Deus para continuar caminhando em santidade. Precisamos da graça de Deus para nos sustentar e nos conduzir. Por isso Paulo, quando escreveu aos crentes de Roma, disse: se caminhais para a carne, andais para a morte, mas se caminhais no Espírito, das coisas do Espírito, caminhais para a vida e para a paz. Portanto, ó Pai, oramos, rogando e crendo na graça futura, crendo na graça que basta, crendo na graça que sustenta, crendo na graça, Pai, que é ampla e nos traz suficiência. Sim, é a graça de Cristo maravilhosa, é a graça que há
na leitura bíblica, é a graça que há na vida de oração, é a graça que ocorre no culto presencial, onde a Bíblia diz que a nossa mente é renovada, é a graça que há na atitude que temos de buscar de fato a fidelidade a Deus, pois quando buscamos honrar ao Senhor, disse Jesus Cristo, que nós somos prudentes quando ouvimos e praticamos, porque é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas a casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Ou seja, Pai, Tu nos dá graça capacitadora de nos mantermos buscando as coisas de Deus. Tu nos dá graça capacitadora para nos mantermos buscando a conquistar aquilo para o que fomos conquistados. O Senhor nos conquistou para sermos santos. Logo, buscar santidade é obra da graça capacitadora. Buscar viver para Deus é obra da graça capacitadora. Buscar ser fiel aos cultos da igreja é obra da graça capacitadora. Buscar ser fiel na vida de oração é obra da graça capacitadora. Buscar ser fiel na leitura bíblica diária é obra da graça capacitadora. Buscar ser fiel nos dízimos e generoso nas ofertas é obra da graça capacitadora. Portanto, ó Pai, queremos viver e rogamos a Ti por esta graça maravilhosa, especial, Pai. Graça que é quanto basta, que ainda quando somos fracos, o Senhor nos faz forte. Graça que nos capacita a vivermos de acordo com a Tua vontade e assim a proceder grandes livramentos da parte de Deus, Pai. Livramento emocional também, Pai, porque aqui Ezequias teve o livramento emocional, as lágrimas dos olhos, foi livre das lágrimas dos olhos. Sim, Pai, ele teve tempo para colocar a casa em ordem, ele teve tempo para completar a sua obra reformadora, ele teve condições, Pai, de ver o livramento na questão da saúde e na questão da guerra. Foi um grande livramento que esse homem viveu, Pai. Eu creio, ó Pai, e tudo ali está imbuído pela vida que ele buscava diante de Deus em fidelidade e pela oração da fé. Porque foi lá o profeta e disse a ele: olha, você vai morrer, põe ordem em tua casa. Diz que esse homem virou o rosto para a parede, chorou e disse: lembra-te, Senhor. Como diz o corinho: lembra, Senhor, juraste o teu favor e nada podes negar. Pai, eu creio de todo o meu coração que há livramento quando Tu nos permite orar desta forma. Lembra-te, Senhor, lembra-te, Pai. É claro, é óbvio que tudo está debaixo da graça de Deus, porque por mais que sejamos fiéis, por mais que busquemos santidade, por mais que honremos a Deus em todas as áreas da nossa vida, sempre temos um erro aqui, um pecado ali, uma palavra mal falada ali, um sentimento equivocado ali, um pensamento equivocado. Às vezes julga o outro, às vezes é soberbo, às vezes quer mandar em tudo, quer controlar tudo, sei lá, é tantas coisas que acontecem na vida do ser humano. Se Deus fosse olhar tudo tintim por tintim, todos já teríamos sido consumidos. Mas Deus se lembra, quando Ele diz se lembra, Senhor, é porque Ele sabe que o caráter justo e misericordioso de Deus observa um coração íntegro, observa uma pessoa que com integridade busca honrar a Deus, uma pessoa que com integridade busca viver para Deus. Então este Deus é justo, é misericordioso e ouviu e ouve as orações. Pai, eu sei que há pessoas que estão orando nesta hora
precisando de um livramento, precisando de um milagre, precisando da cura, precisando de uma restauração familiar, precisando da restauração do casamento, precisando da restauração da vida conjugal, precisando da restauração da sua família. Pessoas que estão orando agora, que oram pelos seus filhos, para que adentrem os caminhos do Senhor, para que sejam livres dos laços do diabo, pessoas que sejam livres do adultério, da fornicação, do mundo, do álcool, do tabagismo, da vida louca. Pessoas sejam livres, Senhor, do mundanismo, das práticas pagãs, livres da idolatria, livres, Senhor, livres de todo engodo do pecado. Pessoas que sejam livres de amizades ruins, de influências equivocadas e diabólicas e mundanas na vida. Pessoas que estão orando nesta hora, Pai, porque estão com dificuldade em diversas áreas, seja na saúde, ó Pai, com uma saúde periclitante, colesterol alto, triglicerídeos alto, pressão arterial desregulada, pessoas com dores no corpo, pessoas com uma saúde vulnerável, sempre com gripe, sempre com rinite, sempre com problemas de respiração, sempre com problemas em alguma questão que, atrapalha todo o conjunto da vida. Pai, a saúde é algo precioso, 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 é uma bênção que o Senhor nos dá. Então oramos por essas vidas, Pai, colocamos diante de Ti, pedimos saúde perfeita, Pai, pedimos que em nome de Jesus haja um sinal, um milagre, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nesta hora haja um livramento, ó Pai, de doenças, Pai, e assim aprendemos com o testemunho de Ezequias, que foi curado e Deus mandou que usasse uma pasta de figos. Pai, pessoas que têm negligenciado fazer uma boa alimentação, pessoas que têm negligenciado a prática de exercícios, pessoas que têm negligenciado fazer os exames regularmente, pessoas que têm negligenciado fazer uso dos medicamentos que são necessários para o tratamento da sua saúde. Pai, dê sabedoria a essas pessoas, porque isso não é fé, biblicamente falando, isso é cabeça dura. Precisamos ser bíblicos, precisamos fazer o que é a nossa parte com fé, Senhor. Precisamos fazer a nossa parte com fé, Senhor. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor vai conceder a cura e o livramento, Pai. Pessoas que estão orando nesta hora, porque estão em dificuldades, Pai. Tem dificuldades em diversas áreas, inclusive na saúde emocional. Pessoas que estão enfrentando um estado depressivo por algum problema que estão vivendo, ou outras que estão em depressão profunda nesta hora, ou aqueles que me ouvem que vivem ansioso, ansiosa, sempre com essa síndrome do pensamento acelerado, sempre, Pai, vivendo debaixo de preocupações, sofrendo 2, 3, 10 vezes por um problema que ainda não aconteceu e nem sabe se vai acontecer. Pai, cura nesta hora, Pai, cura. Hebreus 12 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, para que não nos fatiguemos desmaiando em nossa alma. Declaramos cura e saúde para a alma do teu povo, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Pai, chegando ao final desta reunião de oração e pequeno grupo de integração e crescimento, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, a Isabela Brasil, a Bianca Pires e todos os outros irmãos e irmãs que estão em nossa lista de oração, e possam ser tocados, curados milagrosamente, possa haver um sinal, um prodígio, uma maravilha da parte de Deus. Aqueles que estão desempregados, Pai, nesta hora, uma porta de Deus se abra para esta vida de forma tremenda e sobrenatural, para a glória do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que haja provisão material, abundância para o teu povo e para a obra de Deus, Pai. Colocamos diante de Ti, Pai, as nossas obras da nossa igreja em Itaipu, que tem valores astronômicos, Pai,
valores altíssimos, Pai. Derrama provisão, derrama milagre, Pai. Abra portas milagrosamente, Senhor. Chuva de bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Nós temos tido, Pai, especialmente uma família que tem semeado para essa causa, Pai. Ó Senhor, atenda as orações, Pai, desta família nesta hora, Pai. Que a empresa que a família administra, Pai, venha a voltar a ser a maior do Brasil, para a glória do Senhor, como um dia já foi, Pai, a maior do Brasil, para a glória do Pai. Chuva de bênçãos, Pai, de forma tremenda e abundante, Pai, para que a tua casa também possa ser abençoada grandemente, para que a tua casa também possa ter esta abundância em todas as coisas, para que a tua casa possa ter abundância de sobra. Nós constituímos um grande ministério de louvor, pessoas à disposição da igreja, Pai, para montarmos aula de canto, aulas de instrumento, montarmos aula para o coral, montarmos um ministério de tecnologia e informação, ministério de sociabilidade forte, pessoas que estejam ali trabalhando na obra do Senhor. Pai, uma andorinha só não faz verão. Precisamos levantar uma equipe, ó Pai, esteja 24 horas conosco e essa equipe trabalhe com a igreja de forma geral. Sempre é assim, Pai, sempre é assim. Pelo menos em torno de 10% das pessoas na igreja estão à disposição 24 horas da igreja, e precisamos de provisão financeira, precisamos de um milagre. Eu sei que todos estão orando: Pai, eu quero ser também um dizimista maior, Pai, eu também quero ofertar grandemente na tua casa. Pai, abra, Pai, janelas dos céus para o teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos, e o povo amado de Deus diga do seu lugar: amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, santos e preciosos de Deus, 8 horas e 33 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Chegamos ao final desta live IPGIC, Pequeno Grupo de Integração e Crescimento. Eu saúdo a todos que estão aí agora, junto com você, no seu lar, seja familiar, seja amigo, seja ente querido, colega de trabalho ou vizinho, aqueles que você convidou para estar aí na sua casa com você. Eu saúdo a todos vocês que me ouvem nesta hora, com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão a Deus pela sua vida e por você ter ficado aqui até esse momento final, porque juntos glorificamos a Deus e adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Agora eu quero declarar que você tem um final de semana ricamente abençoado por Deus, você possa ter aí uma noite de sono revigorante. Toma posse da tua vida, como está dizendo aí nossa amada pastora Deise. Toma posse em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Uma noite revigorante, um final de semana abençoado em Cristo Jesus. Eu aguardo você neste próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui presencialmente, na rua General Roca 340, Galeria. Estamos na Tijuca, bem próximos da Praça Sans Pena, no coração da Tijuca, no coração do Rio de Janeiro. Venha nos dar essa alegria, esse privilégio, estar conosco presencialmente. Vamos juntos adorar e bendizer ao Senhor. No futuro breve, Talima Teu, se Deus quiser, estaremos também reunidos lá em Itaipu, na estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, Mara Vista, região oceânica de Niterói, na sede nacional da nossa igreja, para o louvor e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence todo o louvor e toda a glória. Amém? Que a graça, que a paz, que a misericórdia, que o amor, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com você nesta noite e para todo sempre. O povo de Deus diga amém, amém e amém. Então, mais uma vez, boa noite. Domingo estaremos, se Deus quiser, ouvindo a palavra, a pregação, a mensagem da nossa amada pastora Deise, e teremos um culto maravilhoso aqui na casa do Senhor. Esteja conosco, venha conosco, amado, venha conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu lembro, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.